Se você gosta da mensagem aqui do canal, se você gosta de fazer parte dessa comunidade, se você quer, de algum modo, fazer com que as pessoas pensem a política de um modo um pouco mais racional, você precisa colaborar com o canal. E você colabora deixando o seu like. O seu like ele vale muito mais do que dinheiro, ele vale muito mais do que barras de ouro. Então, deixe o seu like, estamos próximos dos 38 mil inscritos e vamos ver se a gente consegue bater essa marca até amanhã. Conto com o empenho de cada um de vocês. E deixe também um comentário, porque esse é aquele tipo de vídeo que eu jogo para vocês e eu preciso que vocês me mandem de volta, porque esse é aquele tipo de vídeo reflexivo que a comunidade precisa participar. E por quê? Nos últimos dias, nós estamos desenvolvendo aqui no canal uma espécie de hipótese sobre o bolsonarismo. Mas nós estamos analisando o bolsonarismo não como um movimento político nesses últimos vídeos, mas sim como um movimento, quase como uma forma de expressão cultural de uma parcela da sociedade. Vocês sabem que muitas pessoas elas se compõem em grupos e esses grupos eles começam a adotar elementos culturais, visuais, estéticos, linguísticos que acabam sendo identificados e replicados por cada um dos integrantes desse grupo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, a cultura de rua. Você tem os integrantes da cultura de rua e existem algumas características muito semelhantes, como por exemplo, as roupas. Você olha para uma pessoa e você já pelas roupas consegue identificar, olha, essa pessoa tem um visual mais street. O que é street? É das ruas. Então pela forma de se vestir, pela forma de se portar, pela forma de se comunicar, de se expressar verbalmente e gestualmente, você sabe que essa pessoa ela pertence à cultura de rua, que é uma forma de expressão da sociedade. O bolsonarismo ele também pode ser encarado dessa forma, e eu estou cada vez mais inclinado a encarar o bolsonarismo como sendo uma representação cultural, como é a cultura de rua, por exemplo. E por conta disso, nós estamos desenvolvendo vídeos para tentar entender um pouco melhor esse movimento cultural. O que faz as pessoas serem adeptas ao bolsonarismo? Um dos elementos que eu já venho discutindo com vocês é o ressentimento. Bolsonaristas, eles não são burros, como muitas pessoas falam. Eu até fiz um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Eu falei que o que move o bolsonarismo, essa expressão cultural, esse movimento social é o ressentimento. São pessoas ressentidas com as suas próprias vidas, pessoas ressentidas com algo e por isso encontram no bolsonarismo uma forma de se expressar, uma forma de se comunicar. E Bolsonaro é o elemento máximo disso, porque ele consegue externalizar para todos de um modo muito mais geral, de um modo muito mais impactante, aquilo que essas pessoas acabam sentindo. Por exemplo, é como se elas pintassem um quadro ou compusessem uma música. Picasso viu a destruição de Guernica e fez a obra Guernica. Goya, pintor espanhol, ele teve um momento da invasão napoleônica até a Espanha e ele fez lá o Colosso. O que é o Colosso? É uma obra do Goya que você tem um gigante invadindo a cidade, que significaria Napoleão. É a expressão dele. E o bolsonarismo é isso, é quase como uma expressão. E dentro do bolsonarismo nós temos a mentalidade Guedes. O que é a mentalidade Guedes? Tem a ver com Paulo Guedes, mas não só com ele. Eu usei o nome Guedes para representar essa mentalidade Guedes, que é uma mentalidade ressentida, é uma mentalidade muito contrária aos mais pobres, que eu também vou deixar o link aqui na descrição. Perceba que os bolsonaristas, eles não têm muito apreço pelos mais pobres. Para eles, se os mais pobres se derem mal, o problema são dos mais pobres, porque o que vale é a lei do mais forte. O próprio Bolsonaro, o próprio presidente disse, ficar em casa é coisa dos fracos. Ele acredita nisso, entre os fortes e os fracos. E os pobres, por eles serem pobres, eles são mais fracos. É isso que o bolsonarismo pensa. Esse é o tipo de sentimento que paira dentre os bolsonaristas. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre o Datena, sobre a ideia do Datena de congelar as cestas básicas.
E não como uma ideia definitiva, mas como algo que precisa de fato ser discutido. Não congelar o preço, pode até acontecer, mas alguma medida precisa ser tomada e é o que acabou acontecendo. Várias pessoas vieram aqui destilar o seu ódio aos mais pobres. E também são pessoas preconceituosas. Por quê? Não pode haver casamento do mesmo sexo, porque há o ressentimento. Como essa pessoa, como aquela pessoa heterossexual tem um casamento horroroso, um casamento só de sofrimento, ou só de desgaste, ela não pode ter a ideia de que uma pessoa com a outra do mesmo sexo podem ser felizes. Ele acha que todo casamento heterossexual é aquele mesmo casamento que ele possui. Algo horrível. Então todos precisam ter a mesma situação dele. Ele não pode ver alguém feliz. Tanto que quando alguém começa a prosperar, esse ressentido, esse bolsonarista ressentido, ele vai lá e já começa a criticá-lo. Porque para o bolsonarista ressentido, nada gera mais incômodo do que a felicidade. E por quê? E agora nós entramos. Qual é a causa do ressentimento? O fracasso. Os bolsonaristas são, em essência, fracassados. Todos eles são fracassados. Fracassaram na vida. Ou fracassaram em alguma coisa. E todos eles são fracassados. Nenhum bolsonarista não é fracassado. Todos eles são. E eu gostaria de explicar para vocês o que é o fracasso nessa concepção que nós estamos adotando. Porque insucessos todos nós temos. Todos nós ao longo de nossas vidas vamos ter insucessos. É aquela prova que você estuda muito e acaba tirando uma nota baixa, ou aquele concurso que você se prepara, mas você é reprovado. Aquela vaga de emprego que você não consegue, aquela entrevista que você acha que foi super bem e não conseguiu, aquele negócio que você tentou abrir, mas faliu, aquele relacionamento que você investiu tempo, investiu esforço, energia e também deu errado. Aquele projeto que você estava fazendo, mas que também, infelizmente, acabou dando errado. São insucessos, são fracassos. É claro que depois que nós temos insucessos, nós passamos por um momento de quase luto, introspecção. Nós pegamos, olhamos, ficamos chateados, ficamos introspectivos. Mas as pessoas conseguem olhar para frente, conseguem sair, conseguem se mover, conseguem superar esse insucesso. Agora, o que acontece com o fracassado? Ele não consegue superar o fracasso. Ele pega o fracasso e ele cria uma espécie de objeto de adoração. Um objeto que ele começa a idolatrar, como se fosse um ídolo de barro, como se fosse uma religião. Ele trata aquele sucesso como se fosse a sua própria religião. E é claro que quando você idolatra algo que é negativo, você vai acabar sendo dominado por sentimentos negativos, por sentimentos pouco positivos, sentimentos de raiva, sentimentos de inveja. Todo bolsonarista tem isso porque eles são fracassados. Ser um fracassado não é você ter um insucesso na vida. Ser um fracassado é você não conseguir sair daquele insucesso. E você pode sair daquele insucesso com um outro fracasso. Eu tive um negócio, faliu, mas eu fui lá e fiz um outro que também faliu. Não importa. O que você tem que fazer é sempre continuar se movendo. O problema do bolsonarista é que ele não consegue sair daquela situação. Por isso que ele é um fracassado. Ele é um perdedor. Pode ser qualquer fracasso. Qualquer fracasso. Um fracasso no emprego, ele tinha uma posição interessante, aí depois acabou perdendo e se sentiu frustrado. Tinha um relacionamento, acabou terminando o relacionamento, ele não consegue se relacionar com as outras pessoas, só fica atrás e desejando o insucesso para o seu antigo companheiro ou companheira. E quer que todos os relacionamentos sejam tão ruins como aquele que ele foi. Querem um exemplo? Vou dar exemplos para vocês. Um dos exemplos maiores do bolsonarismo fracassado, do fracasso, porque ele é um fracassado, Arthur Doval, Mamãe Falei. Mamãe Falei, ele é um fracassado, o reprovado da USP. Mamãe Falei tentou prestar o vestibular em 2004, vocês podem colocar aí, primeira fase, aprovados, FUVEST 2005. Mamãe Falei, em 2004, prestou o vestibular da FUVEST, que é o vestibular para entrar na Universidade de São Paulo. Em 2004, para entrar em 2005, foi reprovado na FUVEST. Ah, é um fracasso ser reprovado na FUVEST? Não. Várias pessoas reprovam na FUVEST. Isso não é demérito. Agora, o que aconteceu? Ele não conseguiu superar que ele foi reprovado na FUVEST. Ele é um fracassado por isso. Ele não conseguiu superar. Isso é um trauma na vida dele.
Tanto que ele é tão ressentido com a Universidade de São Paulo que agora que ele é deputado estadual, que ele pode fazer várias coisas pela USP, ele não faz absolutamente nada. E toda vez que ele se refere à Universidade de São Paulo, é sempre para destruir a instituição, para destruir a credibilidade da instituição, para destruir a imagem da instituição. Porque toda vez que ele entra na USP, ele entra pela porta do fundo. Ele teve que se vestir de vagina uma vez para atrapalhar uma atividade que estava sendo produzida, porque ele quer destruir a credibilidade, destruir a imagem da Universidade de São Paulo, porque ele foi rejeitado. Se eu fui rejeitado e eu me acho muito bom, então eu quero destruir isso, porque ninguém mais pode fazer parte desse lixo. Esse é Arthur Mamãe Falei, o reprovado pela USP, um fracassado que não conseguiu curar o seu ressentimento com a Universidade de São Paulo. Toda vez que ele entra pela porta do fundo, porque ele é um fracassado. Não conseguiu superar a reprovação que ele teve no vestibular que ele prestou lá em 2004. Você pode procurar. E agora ele tem toda uma briga com o Estado, ele quer se enfurecer contra o Estado porque o Estado não deixou ele estudar onde ele queria. E depois ele foi fazer outra faculdade, que eu não sei qual é, mas ele não conseguiu entrar na Universidade de São Paulo. Querem outro exemplo? Bolsonaro, o exemplo máximo do fracasso. Bolsonaro, ele era um apaixonado pelo exército, não conseguiu prosperar, não conseguiu. Ele lutava por melhores salários, foi considerado um pária no exército, é o capitão da bomba. E ele é extremamente ressentido com o Estado, porque o Estado proibiu o pai dele de exercer ilegalmente a profissão de dentista, lá em Eldorado Paulista. Bolsonaro, o pai do Bolsonaro, ele não podia exercer a profissão de dentista, porque ele não era dentista, mas mesmo assim ele exercia. O que aconteceu? O Estado foi lá e o proibiu. Então o Bolsonaro tem uma raiva do Estado porque o Estado perseguia o pai, perseguiu na cabeça dele o pai, por isso que ele não gosta do Estado, apesar de viver às custas do Estado. E os filhos dele também, Carluxo é um extremamente ressentido, outro fracassado, porque ele não conseguiu superar os ressentimentos ali de ser o filho do capitão da bomba. Ele fala isso várias entrevistas. Quando você começa a tocar no íntimo do Carluxo, você começa a perceber. Ele não pôde estudar em escolas militares, era taxado de filho do capitão da bomba. E algumas outras pessoas também falam a respeito aí de um problema indígena que eu não sei qual é, que gerou uma grande frustração na vida de Carlos Bolsonaro. Nós também temos outros episódios do Carluxo, o embate com a mãe, e também o Eduardo, do Bananinha. Também outro fracassado, ressentido. Por quê? Tem lá os seus problemas, mas um médico cubano acabou entrando no caminho dele e da namorada. E Eduardo Bolsonaro foi trocado por um médico cubano. Isso ele nunca superou. E antes que você venha falar, o que você está fazendo é um ataque pessoal, não venha com essa bobagem. Não venha com essa bobagem. Isso que nós acabamos de fazer nesse vídeo foi uma análise psicológica comportamental de um grupo, que nós utilizamos exemplos de pessoas desse grupo, analisamos os antecedentes dessa pessoa para trazer aqui para vocês exemplos. É basicamente isso o que acontece quando você tem uma reunião no departamento de marketing. Precisamos fazer uma propaganda. Como que é o nosso público-alvo? Nós vamos discutir o comportamento desse grupo, nós vamos pegar indivíduos, nós vamos tentar trazer uma história, construir todo um passado, toda uma história até chegarmos nessa figura. É assim que funciona o desenvolvimento de uma propaganda. E o que nós fizemos foi isso. Nós tentamos entender o comportamento dos bolsonaristas e nós estamos aqui mostrando que eles são fracassados. Por que fracassados? Porque tiveram insucessos e não conseguiram superar esses insucessos. Remoem esses insucessos até hoje. São pessoas extremamente negativas, frustradas, ressentidas e fracassadas. Esses são os bolsonaristas, que fazem parte desse movimento de expressão cultural. Por que expressão cultural? Porque a forma como eles se expressam é muito semelhante. Muito semelhante ao que eles acham do Estado, como eles conversam, como eles falam, como eles se vestem, como eles escrevem. E eles também estão organizados em grupos. São os grupos de WhatsApp. Os grupos da internet. Esse é aquele vídeo que você precisa deixar o seu comentário. Porque esse é aquele tipo de vídeo que nós estamos construindo aqui uma hipótese, nós estamos construindo algo. Então, o seu ponto de vista é muito importante na minha ajuda. Aqui para me ajudar a desenvolver essa nossa tese. E você acha que os bolsonaristas também são fracassados? Deixa aqui nos comentários o que você acha e me siga lá no Twitter. É @profileo oficial.